Prepare-se para uma jornada fascinante, repleta de enigmas e revelações que vão além do que podemos explicar. Estamos prestes a explorar alguns dos relatos mais surpreendentes e misteriosos já registrados na história da humanidade. Você já se perguntou se realmente estamos sozinhos no vasto universo? A cada dia, surgem novos indícios que nos fazem questionar essa ideia. E hoje, vamos mergulhar profundamente nas histórias mais intrigantes sobre aparições alienígenas. São relatos que desafiam a lógica e a imaginação, deixando até os mais céticos perplexos e em busca de respostas. Cientistas renomados, ufólogos experientes e até mesmo curiosos dedicados têm se debruçado sobre essas ocorrências, tentando decifrar o que está por trás desses eventos que parecem desafiar as leis da ciência. O que se esconde por trás dos misteriosos avistamentos de luzes estranhas cruzando os céus em velocidade incompreensível. E os encontros arrepiantes com seres desconhecidos, que parecem ter saído diretamente das telas de filmes de ficção científica. Desde avistamentos de discos voadores flutuando silenciosamente sobre cidades movimentadas até encontros sobrenaturais em regiões remotas e isoladas, cada uma dessas histórias carrega consigo uma aura de mistério que cativa e provoca questionamentos profundos. Relatos de pessoas comuns, pilotos de aviões comerciais, militares e até astronautas nos fazem pensar. Será que estamos sendo visitados por seres de outros mundos, observados por inteligências que ainda não conseguimos compreender? Estas histórias vão mexer profundamente com sua percepção do que consideramos possível. Fique conosco até o final, e juntos vamos desvendar o que está por trás desses fenômenos extraordinários, que podem estar muito mais próximos de nossa realidade do que imaginamos. O desconhecido está à espreita, e a verdade pode ser ainda mais impressionante do que você jamais imaginou. Mas antes do primeiro relato, queria saber se você está gostando do conteúdo. Então já deixe o like aqui embaixo, porque ajuda demais o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. E vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Imagine só, você está pilotando um avião no meio do céu, tudo está tranquilo, o sol está se pondo no horizonte, e de repente, do nada, algo muito estranho aparece. Luzes que piscam, objetos que se movem rápido demais ou de formas que você nunca viu. Foi exatamente isso que começou a acontecer com alguns pilotos de avião lá pela década de 1940. Eles estavam acostumados a voar pelo céu sem grandes surpresas, mas de repente começaram a ver coisas que não faziam sentido. E essas visões foram tão estranhas que muitos deles acharam que estavam perdendo o juízo. Um dos relatos mais curiosos dessa época envolve uma situação que, de tão absurda, parece saída de um desenho animado. Alguns pilotos juraram de pé junto que tinham visto um gorila pilotando um avião. Isso mesmo, um gorila. Parece loucura, né? Mas a explicação é um pouco mais engraçada. Tudo não passou de uma brincadeira de um dos pilotos, que resolveu usar uma fantasia de gorila enquanto estava pilotando o avião. Isso confundiu os outros pilotos que viram a cena de longe e não conseguiram entender o que estavam testemunhando. Imagina o susto. Para eles, ver um gorila no comando de um avião devia ser o cúmulo do impossível. Essa história, apesar de engraçada, revela algo importante. O céu sempre foi um palco de coisas estranhas. Muitas vezes, a gente não entende bem o que está vendo. Aquela visão rápida, aquele flash de luz que dura apenas alguns segundos, pode enganar nossos olhos e nossa mente, fazendo com que enxerguemos algo que na verdade não está lá, ou pelo menos, não é o que parece. Nos anos 1940, esses pilotos começaram a relatar avistamentos de luzes e objetos no céu que não se pareciam em nada com as aeronaves convencionais da época. As luzes se moviam de maneira imprevisível, faziam manobras que pareciam impossíveis para a tecnologia de aviação disponível naquela época, e desapareciam tão rápido quanto surgiam. Isso deixou muita gente intrigada e, claro, também um pouco assustada. O céu, que sempre foi um lugar de paz e tranquilidade, de repente virou um palco de mistério e de fenômenos que ninguém conseguia explicar. Imagine você estar no meio de um voo, a milhares de metros de altitude, e ver algo que desafia todas as suas expectativas. Como você reagiria? O coração dispara, a mente começa a buscar explicações. E foi exatamente isso que aconteceu com muitos desses pilotos. Eles eram treinados, profissionais experientes e, ainda assim, estavam testemunhando coisas que nunca tinham visto antes. Para eles, aqueles avistamentos eram tão estranhos e novos que nem mesmo o treinamento militar ou civil poderia preparar alguém para aquilo. Esses relatos foram alguns dos primeiros a chamar a atenção do mundo para os OVNIs. Eles ajudaram a abrir uma porta para a curiosidade coletiva, e foi a partir daí que os céus começaram a ser olhados com mais atenção. O mistério estava no ar, literalmente. O que seriam aquelas luzes? E por que ninguém conseguia uma explicação definitiva?
Essas experiências estranhas dos pilotos mostram que os céus estão cheios de surpresas. Mesmo hoje, com toda a tecnologia e o conhecimento que temos, ainda existem coisas que nos deixam perplexos. E é exatamente isso que torna o fenômeno dos OVNIs tão fascinante até os dias de hoje. Você já reparou como, para algumas pessoas, falar sobre OVNIs é meio esquisito? É aquele tipo de assunto que muitos evitam, como se fosse tabu, algo que só os loucos ou sonhadores mencionam. É como quando alguém diz que acredita em fadas ou gnomos, e as outras pessoas ao redor começam a rir. Isso acontece porque, no fundo, muitos têm medo de parecerem ridículos, de serem vistos como estranhos ou fora da realidade. Acredite ou não, esse mesmo medo existe quando o assunto é OVNIs. Agora, imagina um cientista, alguém que passou anos estudando o espaço, a física, a ciência em geral. Esse cientista, de repente, vê algo muito estranho no céu, algo que ele não consegue explicar. Ele pode ficar super intrigado, querendo investigar mais, mas ao mesmo tempo surge aquele medo. E se eu contar para alguém? Será que vão rir de mim? Por quê? Sim, até os cientistas, que estão acostumados a buscar respostas para os mistérios do universo, têm receio de serem vistos como fora de si quando o assunto é OVNIs. Eles temem ser ridicularizados, e isso acaba bloqueando muitas pesquisas sérias sobre o tema. Esse é o famoso estigma dos OVNIs. Durante muitos anos, a sociedade tratou o tema com desdém, como se falar sobre isso fosse igual a acreditar em contos de fadas ou em monstros debaixo da cama. As pessoas que relatavam avistamentos muitas vezes eram vistas como exageradas, impressionáveis ou até mentirosas. Por isso, muitas preferiam guardar suas experiências para si, com medo de serem zombadas ou desacreditadas. Agora, pensa comigo. Se até mesmo pilotos e cientistas, pessoas com grande experiência e conhecimento, hesitam em falar sobre o que veem, como vamos descobrir a verdade sobre os mistérios do céu? É um ciclo complicado. Quanto mais as pessoas têm medo de falar, menos dados temos para estudar. E quanto menos estudamos, mais o mistério cresce. E esse estigma não afeta apenas os indivíduos, mas também as grandes instituições. Durante décadas, governos ao redor do mundo preferiram ignorar ou desacreditar relatos sobre OVNIs, mesmo quando havia evidências intrigantes. Eles tinham medo de que, ao admitir que estavam investigando esses fenômenos, o público começasse a ver isso como algo fantasioso, algo que os faria perder a confiança nas autoridades. Então, muitos relatos simplesmente desapareceram em arquivos secretos ou foram rotulados como inexplicáveis, sem maiores investigações. Mas, felizmente, isso começou a mudar. Nos últimos anos, com o aumento de avistamentos e gravações feitas por pilotos da Força Aérea e até por civis com seus celulares, o assunto OVNI começou a ser tratado com mais seriedade. Alguns governos, inclusive, começaram a liberar documentos que antes estavam escondidos. Cientistas, aos poucos, estão se sentindo mais confortáveis para falar abertamente sobre o tema, sem medo de serem ridicularizados. E essa mudança é importante, porque só assim podemos começar a entender de verdade o que está acontecendo. O estigma que existe em torno dos OVNIs, aquele medo de parecer estranho, é o que mais atrasa nossa busca por respostas. Porque, no fundo, o que está em jogo não é se acreditamos ou não em discos voadores ou em vida alienígena. O verdadeiro desafio é sermos abertos o suficiente para explorar o desconhecido, para fazer perguntas, mesmo quando as respostas ainda não existem. No final das contas, quem sabe o que estamos perdendo por causa desse estigma? Talvez exista uma explicação fascinante, pronta para ser descoberta, se tivermos coragem de olhar para o céu sem medo do que os outros vão pensar. Afinal, a curiosidade sempre foi o motor que impulsionou as grandes descobertas da humanidade. E talvez, no caso dos OVNIs, o que precisamos é simplesmente parar de ter medo de parecer estranhos e começar a perguntar mais: o que está realmente acontecendo lá em cima? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em alerta. Tudo parecia incerto, e as grandes potências,
como os Estados Unidos e a União Soviética competiam para ver quem teria as tecnologias mais avançadas. E, em meio a essa corrida, algo intrigante começou a chamar ainda mais a atenção dos americanos: os misteriosos OVNIs. Os Estados Unidos ficaram preocupados. E se aqueles objetos estranhos no céu não fossem apenas fenômenos naturais ou ilusões? E se fossem novas tecnologias secretas da União Soviética? Era uma época em que a tensão entre as duas potências estava em alta, e os americanos sabiam que a União Soviética poderia estar desenvolvendo algo inovador. Para eles, os OVNIs pareciam novos brinquedos voadores que os soviéticos estariam testando em segredo. Imagine que você é um militar nessa época. Cada avistamento de luzes ou objetos estranhos no céu faz com que você se pergunte: será que os soviéticos estão nos espionando com algo que ainda nem conhecemos? O medo de uma nova arma poderosa rondava no ar. Era como quando você suspeita que seu amigo tem um novo videogame secreto que ele esconde de todo mundo, e você quer descobrir o que é antes que ele tenha uma vantagem. Os militares dos Estados Unidos começaram a levar esses avistamentos muito a sério. Afinal, se os soviéticos realmente tivessem uma tecnologia tão avançada, isso poderia mudar o equilíbrio de poder entre os países. Por isso, em vez de ignorar ou zombar dos relatos de OVNIs, os militares começaram a prestar muita atenção. Eles organizaram investigações, analisaram relatos e vasculharam o céu com novos equipamentos. Qualquer movimento estranho no céu era motivo de alerta. Essas investigações, porém, não eram simples. Muitos dos avistamentos que as pessoas relatavam poderiam ser facilmente explicados. Eram aviões, balões meteorológicos, meteoros ou até reflexos de luz. Mas, em outros casos, os relatos eram tão detalhados e tão estranhos que os investigadores ficavam sem respostas. Esses eram os verdadeiros mistérios que inquietavam as forças militares. Eles não podiam descartar a possibilidade de que os soviéticos tivessem inventado algum tipo de aeronave superrápida, capaz de manobras que os aviões normais não podiam fazer. E a tensão entre os países só aumentava. A cada novo avistamento, o medo de que os soviéticos estivessem à frente na corrida tecnológica crescia. A Guerra Fria estava apenas começando, e o céu se tornara um campo de batalha invisível. Ambos os lados queriam descobrir se essas estranhas aparições eram de fato uma ameaça ou se eram apenas fruto da imaginação e do medo coletivo. Enquanto os militares investigavam, o público também começava a ficar cada vez mais curioso e, ao mesmo tempo, preocupado. As pessoas se perguntavam: será que somos realmente vigiados por naves inimigas? Jornais começaram a publicar matérias sobre OVNIs, e a ideia de que o inimigo poderia estar voando sobre as cabeças de todos, em pleno território americano, fez com que o assunto ganhasse ainda mais força. Essa desconfiança e medo em relação à tecnologia secreta soviética durou por anos, alimentando investigações sigilosas e até teorias da conspiração. E, mesmo depois de muitas investigações, a maioria dos casos de OVNIs continuava sem uma explicação clara. Eram fenômenos que desafiavam a lógica e a tecnologia da época. Mas o que exatamente esses objetos eram? Naves inimigas? Ilusões coletivas? Algo de outro mundo? Esse medo da tecnologia secreta ajudou a impulsionar o estudo dos OVNIs de forma muito mais séria do que muitas pessoas imaginam. Porque, no final das contas, os militares precisavam de respostas, e o céu estava cada vez mais cheio de perguntas. Era um mistério que desafiava os melhores cientistas e estrategistas da época. Então, toda vez que você ouvir falar sobre OVNIs, lembre-se: por trás do fascínio e da curiosidade, também havia um profundo medo de que, talvez, essas estranhas luzes no céu fossem uma ameaça muito mais próxima e real do que podíamos imaginar. Em um dia que poderia ter sido como qualquer outro, o mundo foi surpreendido por uma coletiva de imprensa que mudaria a forma como a população enxergava os OVNIs. A sala estava cheia de jornalistas ansiosos, todos prontos para ouvir as respostas do governo americano sobre os avistamentos que vinham intrigando a nação. Os flashes das câmeras piscavam como estrelas no céu, e a expectativa estava no ar. Os generais, de uniformes impecáveis, entraram na sala com a postura confiante de quem está no controle da situação. O público estava curioso, esperando esclarecimentos sobre os avistamentos que estavam sendo relatados em todo o país. Mas, ao invés de respostas, o que se seguiu foi uma mistura de afirmações que deixaram muitos perplexos. Estamos investigando o fenômeno dos OVNIs, disseram, mas, em seguida, suas risadas e comentários sarcásticos sobre as perguntas dos jornalistas ecoaram pela sala. A frase "estamos no controle" não há motivo para pânico.
Foi repetida como um mantra, mas a forma leve com que se referiram ao assunto deixou muitos questionando a seriedade do que estava sendo discutido. O que era para ser um momento de esclarecimento se transformou em uma oportunidade para que o público sentisse que suas preocupações estavam sendo tratadas como piadas. Se não há nada para se preocupar, por que eles riem de nossas preocupações? Pensou uma jornalista, enquanto escrevia freneticamente em seu caderno. Essa atitude não apenas gerou mais dúvidas do que respostas, mas também plantou uma semente de desconfiança nas mentes dos cidadãos. As reações foram variadas. Enquanto alguns se sentiam aliviados ao ouvir que o governo estava ciente da situação, outros ficaram mais preocupados. Se eles não estão levando a sério, talvez haja algo mais que eles não estão nos contando, refletiu um cidadão em sua casa, assistindo a coletiva na televisão. A ideia de que os generais estavam escondendo algo se espalhou rapidamente, como fogo em palha seca. Com o tempo, o estigma em torno dos OVNIs cresceu. O que antes era visto como um fenômeno fascinante agora se tornava um tema tabu. As pessoas começaram a se sentir ridicularizadas por acreditarem em avistamentos e, consequentemente, a discussão se tornava cada vez mais polarizada. Os céticos riam, enquanto os que relataram experiências não podiam deixar de se sentir mais isolados. Como posso explicar o que vi se até mesmo aqueles que deveriam nos proteger estão rindo? Se perguntavam. As redes sociais, mesmo em seus primórdios, começaram a vibrar com discussões acaloradas. Grupos se formaram, cada um defendendo sua visão sobre o que realmente estava acontecendo. Para alguns, a ideia de que os OVNIs eram uma preocupação real e que o governo estava encobrindo a verdade se tornou uma missão de vida. Para outros, a resposta era simples: são apenas fenômenos naturais, e os generais estavam certos em não nos alarmar. E assim, à medida que a conversa sobre OVNIs crescia, os cidadãos estavam cada vez mais divididos. A tensão era palpável, e a desconfiança se espalhava como uma sombra. Se eles estão realmente no controle, por que se comportam dessa maneira? Era uma pergunta que permanecia sem resposta. A coletânea de depoimentos e teorias começou a se acumular, e a cada novo avistamento, mais pessoas se uniam à causa. Essa dinâmica levou muitos a acreditar que havia uma grande conspiração em jogo. As vozes que queriam entender o que estava acontecendo no céu se tornaram cada vez mais insistentes, questionando a narrativa do governo e exigindo respostas. E com isso, o mito dos OVNIs cresceu, tornando-se parte da cultura popular. Fique atento, pois novos detalhes podem surgir a qualquer momento. Ecoava na mente das pessoas como uma promessa de que a verdade poderia ser revelada a qualquer instante. E assim, a história dos OVNIs e a reação do governo se tornaram um dos maiores mistérios de todos os tempos, deixando muitos se perguntando: o que mais eles poderiam estar escondendo? Essa mistura de curiosidade, desconfiança e a busca pela verdade continuou a alimentar a imaginação de todos, criando uma narrativa que nunca deixaria de fascinar. E aí, o que vocês acham? Será que estamos realmente sozinhos no universo ou existe algo mais esperando para ser descoberto? As evidências, as histórias e os mistérios continuam a nos intrigar e provocar a imaginação. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo sobre os mistérios do universo e além. Ative também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também são fascinados por esse tema. Juntos, podemos explorar ainda mais o desconhecido. Até a próxima, e quem sabe, nos vemos por aí, em alguma galáxia distante.